Saudações, amigo produtor rural. Estamos começando mais um programa Caminhos do Produtor. A construção de uma nova lei sobre o uso e exploração sustentável do Pantanal sul-mato-grossense tem movimentado o Estado com a realização de audiências públicas e encontros de associações e sindicatos rurais. O Estado suspendeu novas licenças para supressão de vegetação em agosto e pediu 60 dias para entregar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. A FamaSul, Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, tem defendido uma discussão ampla e tranquila sobre o tema. É preciso manter sustentabilidade do bioma, a sua preservação, mas também criar condições para que as propriedades rurais, as verdadeiras responsáveis pela conservação do bioma, sejam economicamente viáveis. A AcriSul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, defende pelo menos a manutenção dos atuais índices de supressão da vegetação, em torno de 60%. O Pantanal, mesmo depois de 3 séculos de ocupação, mantém 85% do seu bioma preservado, com uma pecuária totalmente sustentável. Aqui, em nossos estúdios, para tratar desse tema, o presidente da FamaSul, Marcelo Bertoni, e o presidente da AcriSul, Guilherme Bunlai. Marcelo Bertoni, nosso presidente da FamaSul, seja muito bem-vindo aqui em nosso programa. Eu agradeço a sua presença, a sua participação. E o nosso líder aqui da AcriSul, estamos no programa Caminhos do Produtor. Este programa é um programa da AcriSul. Estamos aqui com Guilherme Bunlai. Obrigada por estar aqui no nosso programa também, Guilherme, para nós falarmos desse tema tão importante e tão relevante que é essa nova discussão, essa nova legislação sobre o Pantanal. Marcelo, nós sabemos que a FamaSul e diversos sindicatos rurais estão participando de discussões, debates, reuniões e audiências públicas por conta da questão da nova legislação do Pantanal. Como você vê a importância e os resultados dessa atuação da sociedade civil organizada em torno dos debates acerca do Pantanal? Primeiro, obrigado, Luana, pelo espaço, ao Guilherme da AcriSul ter nos convidados para estar aqui hoje. O que a gente tem visto sempre, quando há alguma demanda nesse sentido, Luana, é o produtor lá na ponta sendo afetado por leis que estão querendo fazer novas leis, né, na verdade, mas o produtor sempre preservou o Pantanal. Então, assim, a gente tem construído um diálogo junto com a AcriSul e com todas as associações que estão ligadas ao Pantanal, com os presidentes de sindicato, inclusive com os prefeitos, porque qualquer restrição a mais para o Pantanal vai trazer dano para o produtor. Nós precisamos ter hoje a consciência, a sociedade em si, que está ganhando com isso, porque está ganhando a preservação. O Pantanal, como você já bem disse, 85% preservado, é de uma importância muito grande. Mas isso quem está entregando para a sociedade? O produtor. E ele que está ganhando o quê com isso? Nada. Então, é isso que a gente não concorda, é isso que a gente está construindo junto na lei, para que esse produtor não tenha mais restrições na sua área e que a gente trabalhe em cima de um tripé, que é o econômico, o ambiental e o social. Se não tiver esse tripé, não tem como ter produção dentro do Pantanal. E nós não podemos penalizar o produtor rural que está lá dentro, entregando esses 300 anos de preservação do Pantanal, porque alguns interesses ocultos de gente de fora do Brasil queira fazer com isso. Então, eu acho assim, a FamaSul tem um papel muito grande, como a AcriSul e todos os produtores, de não deixar que nós tenhamos mais uma perca de área do produtor rural. Bom, então estamos aqui com 2 entidades representativas de classe que representam o agro, a FamaSul participando das audiências, dos debates ao lado da AcriSul. Como funciona a conclusão desses debates, dessas audiências públicas, que houve o anseio da base, o anseio da classe produtora, houve também a contrapartida dos ambientalistas, das ONGs, muitas vezes trazendo uma carga ideológica dissociada da realidade pantaneira, mas chega-se a algumas conclusões nesses encontros, nesses debates e nessas audiências.
Como que se dá, Marcelo, na prática, para que isso chegue ao governo do Estado? Porque a proposta, o projeto vai ser apresentado pelo governo do Estado para a nossa Assembleia Legislativa. Essas reuniões, elas têm um resultado concreto para levar esse anseio. Como que se dá na prática a abertura de diálogo? Você mencionou os prefeitos, com o governo do Estado e também com nossa bancada ali dos deputados estaduais. Como que está sendo hoje esse intercâmbio de informações? O importante dizer também, Luana, que quando suspendeu as novas licenças, foi até um pedido nosso. Não foi só responsabilidade do governador. Nós estávamos com uma resolução no CONAMA para ser aprovada que ia suspender e os estudos iam ser feitos lá no governo federal e a gente não tinha força e nem conhecimento de quem seria. E podia levar 4, 5, 6 anos para se sair alguma coisa. E nós entendemos que naquele momento entramos em contato, foi conversado com as associações, o Guilherme também esteve junto com a gente nessa decisão, porque não é uma decisão sozinha, né? Da gente conseguir pedir para ele, olha, vamos fazer um acordo, suspende as licenças que estão em tramitação e vamos para a discussão. E aí sim, sentamos com o governador, aconteceu a suspensão, e aí as ONGs, nós procuramos as ONGs, eu estive conversando com elas para entender qual era o pedido deles. Então, no entendimento, nesse momento, nós temos que conversar com todos os atores, eu sempre falo isso, tem que sentar na mesa. Em alguns pontos a gente até converge, mas tem pontos que realmente a gente não tem esse entendimento. E aí, provavelmente, essa questão deve chegar na Assembleia, né? E aí deve ter audiências públicas, com certeza, que vão ser convocadas pelos nossos deputados estaduais, mas o que a gente deseja, o produtor rural em si, junto com as associações e todo mundo, é que a gente não vá para uma assembleia decidir uma coisa para trazer divergência, um lado atacando o outro. Nós precisamos sentar realmente antes, que é o que nós estamos fazendo, e construir alguma coisa. Mas qualquer construção que nós formos fazer vai ser apresentada aos pantaneiros primeiros, né? Que o homem pantaneiro vai ser o maior impactado por qualquer coisa que vier do governo ou que venha da ONG, de qualquer sugestão. Então, a ideia nossa é essa. Nem sempre a gente escuta muita coisa que a ONG fala e você, tecnicamente, você derruba. Acontece que é o que você falou também, não é técnico, é ideológico. Então, quando você tem a ideologia acima da ciência e da tecnologia, às vezes fica difícil o diálogo com eles. Mas nós temos praticado isso, ouvir bastante e conseguir com que faça alguma coisa que seja de consenso. Eu acho que nós estamos no caminho. Bom, então, Luana, só para complementar, primeiro agradecer você, tem feito um trabalho brilhante, né, no nosso programa, agradecer ao presidente Marcelo pela sua presença, tem lutado bastante, principalmente em Brasília, pelos interesses da classe produtora, tem acompanhado o seu trabalho de perto. Parabéns, Marcelo. E dizer que foi muito importante trazer essa discussão para o Mato Grosso do Sul, porque nós estamos em vias de deixar essa discussão acontecer no âmbito do governo federal. Então, gostaria de pontuar isso, que essa suspensão parcial do decreto nos trouxe o benefício de trazer a discussão para dentro do Estado, que é uma discussão que deve ser feita aqui, pelos pantaneiros, pelos deputados, pelas entidades do Mato Grosso do Sul. Não entidades do Brasil e outras de fora do Brasil que têm interesses que não são interesses simplesmente ambientais, são interesses econômicos que todos nós sabemos quais são, né? E ressaltar também que o Pantanal, antes do decreto de 2015, ele permitia uma supressão de 80%. E mesmo com essa permissão, nós temos o Pantanal com 85% da área preservada. E, na verdade, esse decreto ele foi restritivo num debate amplo realizado em 2014, né? E que nós já tivemos uma restrição de 80% para 50% na área de vegetação arbórea e 60% permitido na área de vegetação de pastagens, substituição de pastagens. Então, não é possível que de tempos em tempos nós tenhamos que discutir o nosso Pantanal. É uma discussão que já foi feita e por isso nós
estamos defendendo a manutenção dos índices que estão aí, né? Por entender que já houve essa restrição no passado e o pantaneiro, ao utilizar a sua propriedade, é ele quem defende principalmente do fogo, né? Então, são muitas questões técnicas que nós estamos preparados para esse debate e prontos junto para auxiliar o nosso presidente Marcelo naquilo que for preciso. Se nós tivermos um debate técnico, não tem como as ONGs e essa agenda geopolítica de interesses econômicos ganhar no debate para restringir ainda mais. E muito bem colocado, Guilherme. Sem a restrição, com uma restrição mais ampla antes do decreto, mesmo assim, e depois de 3 séculos de pecuária, o Pantanal vem aí mantendo esse alto índice de preservação. E nesse contexto, então, das discussões com a base, com os produtores e com as entidades, já foi colocado aqui que houve já esse diálogo quando da suspensão. Então, a suspensão parcial, porque as que já existem, elas continuam vigentes. Existe uma exceção na suspensão em relação à questão de infraestrutura, estrada, manutenção de pontes, onde houver necessidade de supressão, elas vão ocorrer, porque a infraestrutura e logística é essencial para o homem pantaneiro. Então, ambas as entidades, aqui os 2 representantes, entendem com bons olhos, inclusive um pedido da classe, para que o governo do estado chamasse para si, evitando que essa discussão ocorresse no âmbito federal, no qual nós teríamos ali as luzes apagadas. Exatamente. Quando nós falamos de discussão e debate com vários agentes e atores, bases técnicas, e ouvir aqueles que trazem os argumentos ideológicos dissociados da técnica e da ciência, nós estamos ouvindo as ONGs. Nós já sabemos que gostaríamos de manter o que temos hoje, 50% e 60% e 50% na questão de supressão vegetal. Agora, o que as ONGs colocam que seria da nossa parte possível de relativizar? Existe alguma coerência naquilo que elas trazem para nós nos debates? Bom, existe, principalmente eles querem em algumas discussões o corredor ecológico no meio dos IARRIMAs acima de 5.000 hectares, botar uma faixa de corredor ecológico. Isso é possível a gente sentar para discutir. Eles não querem mais o avanço da soja no Pantanal. A questão não é que a soja avançou no Pantanal. Tecnicamente, a soja não dá no Pantanal, então não tem como dizer que ela está dentro do Pantanal. Onde a soja está fora, pediram para criar regramento. São questões que a gente senta para conversar. Agora, quem está plantando hoje, nas áreas que estão plantando, é importante dizer que eles não estão infringindo nada. A lei permite o que eles estão fazendo. Então, de toda a conversa, nós temos que sentar aí e entender. Hoje nós temos praticamente 2.000 hectares, mais ou menos, de soja, onde eles falam que estão dentro do bioma Pantanal, para 9 milhões e 760 milhões de hectares, que é o nosso Pantanal. Então, é uma porcentagem pequena de um problema que a gente pode sentar para discutir. Então, uma ou outra diz que a estrada não poderia vir da forma que veio, tem que ter os pontos de ligação, e eu sempre refuto, e essas estradas são essenciais para o Pantanal, são estradas que salvam vidas, isso é importante dizer. A gente precisa ter acesso, o ribeirinho precisa ter acesso. Quando saiu o arrombado, Luana, muitos ribeirinhos que tinham o acesso via rio, hoje não tem mais, eles não conseguem chegar nas propriedades dele, que eram beira do rio. Então, tem muitas estradas que estão fazendo esta ligação que esses ribeirinhos perderam. Então, é importante porque nós estamos ouvindo também as colônias de pescador, o ribeirinho que está lá. Então, todos os atores vão ser ouvidos nesse primeiro levantamento. Onde não há ainda um consenso, nós queremos manter o que nós temos hoje. Muitas das vezes as ONGs falam para a gente, não, mas o pagamento de serviços ambientais, o crédito de carbono. Uma pergunta que eu sempre faço a eles é o seguinte: cadê o dinheiro? Eu não conheço um produtor do Pantanal que recebe por isso. E quando recebe é uma esmola. Então, eu não sou muito crente nesse sentido, a não ser que eu veja realmente
trazendo esse recurso realmente para esse produtor pantaneiro, que já entregou 30%, porque eram 20%, foi para 50%, ele já entregou. E quando se coloca em lei, você não recebe nada, porque você só recebe pelo excedente. Então, o que acontece? Eles querem restringir o desmatamento para 100%, não quer mais o desmatamento. Eu não vou receber nada nessa conversão, porque ele, se colocar em lei, se perde o valor de troca de carbono, porque já restringiu. Então, não há condição de eu dizer que eu vou aceitar uma coisa dessa. Não, esse tipo de discussão, vou voltar para 40%, que é a lei, eles falam muito da lei do Pantanal do Mato Grosso. O Pantanal do Mato Grosso é 100% de não desmatamento e 40% de conversão. É um Pantanal hoje que tem muito pouca produção, 5.600.000 hectares com 450.000 cabeças. O nosso Pantanal tem mais de 3.300.000 cabeças, altamente produtivo. Como é que, se você quer voltar atrás de uma coisa que o produtor já cedeu, o produtor já fez isso pela sociedade? Agora, eu sempre falo que a sociedade que quer preservação, ela tem que primeiro começar na casa dela. Muitos deles não fazem nem coleta seletiva na casa. Então, que talvez, em vez de dar um troco solidário dentro de um caixa de supermercado, que você não sabe nem para onde que vai e nem o que ela está fazendo, você cria um fundo que as pessoas doem para realmente pagar o que o produtor faz. Então, esse é um ponto muito difícil de negociação, porque, no meu entendimento, o produtor tem que ser remunerado por isso. Se eu estou entregando, eu tenho que receber alguma coisa para a sociedade. Então, estamos aqui falando de sustentabilidade, Pantanal, o Pantanal como sendo o berço produtor de bezerros no estado de Mato Grosso do Sul. Estamos falando de carbono neutro, monetização da preservação ambiental. E você, continue conosco que já voltamos para o próximo bloco. Estamos voltando com mais um bloco do programa Caminhos do Produtor, falando sobre o bioma Pantanal. E eu não posso deixar de registrar a satisfação de estar realizando este programa hoje. Estou aqui ladeada por 2 presidentes das principais entidades que representam o agro no Mato Grosso do Sul. O Marcelo Bertoni, nosso presidente da FamaSul, Guilherme Bunlai, o meu presidente da Acrisul, né, Marcelo? Não fica com ciúmes, não, que eu sempre chamei o Marcelo de meu presidente. E hoje eu estou aqui neste programa Caminhos do Produtor, mas são os meus 2 presidentes e a importância de entidades de classe que realmente atuam em prol do interesse dos seus representados. Estamos falando de Pantanal. Sabemos que a nova lei que está sendo pensada dentro do Poder Executivo Estadual pelo Governo do Estado, esse projeto será apresentado para a Assembleia Legislativa. E pergunto para vocês, desde o início desse debate, dessas discussões, já houve algum diálogo com a nossa bancada estadual? Já houve alguma conversa com os nossos deputados estaduais? Qual é o clima? Qual é a expectativa? Dá para dizer que é ou positiva ou negativa? Ainda estamos naquela neutralidade, pela falta justamente de um texto sobre o qual debater, né? Como está essa questão de diálogo com a Assembleia? Bom, a gente já conversou com alguns deputados, eles entendem muito de produção, muitos deles, né? Porque o nosso estado, ele é um estado da produção. Então, vários deputados têm esse conhecimento do setor produtivo. Então, eu acho que nós estamos ainda na parte da neutralidade, justamente porque não tem um texto ainda que fala o que são as diretrizes, né? Eu acho que a partir do momento que o governo do estado disponibilizar o texto, aí sim nós vamos olhar tecnicamente e entender aonde que dá para a gente atuar, onde que dá para a gente mexer, o que dá para fazer. E aí sim, junto com os deputados, porque essa construção vai passar pela mão deles. E da importância de os deputados saberem também qual que vai ser, porque eu acredito que vai ter deputado que vai querer fazer algum tipo de proposta no texto.
E é válido, sempre é válido, mas que a proposta seja favorável, seja uma coisa que não tenha, que não crie restrição maior para os produtores. Não cause impacto, né, Marcelo? Impacto e nada que seja nesse sentido, né? Essa é a ideia. Então, podemos concluir desta nossa conversa que se nós tivermos o diálogo aberto, como já temos, com todos os atores envolvidos, e se nós primarmos todo o debate na ciência, na técnica e no retrovisor, que nós temos 3 séculos de pecuária e um Pantanal aí com 85% do bioma preservado, podemos visualizar uma luz ao fim do túnel, porque essa união de bom diálogo, amplo, técnica e ciência vai nos proporcionar uma boa solução. Com certeza vai, Luana, e principalmente eu acho que a clareza. A gente tem que ser claro no que a gente quer e as ONGs têm que ser claras no que vão pedir, porque eu acho que nesse jogo a maior coisa que a gente precisa levar para frente é a lealdade. É de sentar mesmo eu não posso sentar com uma ONG e dizer uma coisa que eles acreditam que eu vou pedir, eu chego lá e peço outra. Então, eu acho que nesse momento, a maior clareza entre nós vai trazer essa calma para que se faça um consenso, para se analisar e sentar com o governador. Marcelo, eu vou pegar um gancho aqui. Quando você fala clareza, eu vou traduzir em honestidade intelectual. Já que nós estamos falando de clareza, honestidade intelectual é a leitura que eu quero, a pimentinha que eu quero colocar aqui. Estamos falando de ONGs, estamos falando de ideologia, geopolítica, interesses econômicos. Acredito que o Pantanal está claro para o produtor que nos acompanha, estamos em um processo, mas quero aproveitar a oportunidade já nesse contexto para falar de marco temporal. Ampliação ou não de terras indígenas, indigenato, a pauta está no Supremo Tribunal Federal, inclusive com continuidade de julgamento, né? Foi retomado o julgamento. Estamos com o marco temporal no Congresso, hoje no Senado Federal, com o projeto de lei que traz também, puxa lá da Raposa Serra do Sol, as condicionantes de marco temporal, proibição de ampliação, para dentro de um projeto de lei. Marcelo, você esteve em Brasília, tem acompanhado de perto, acompanha de perto também a nossa senadora Tereza Cristina, que é uma defensora, nem vou falar do agro, é uma defensora da segurança jurídica no nosso país. Como está essa queda de braço? Qual é a sensação desta queda de braço entre Senado, que discute o tema, e Supremo, que não quer esperar e quer chamar para si ali a possibilidade de legislar? Olha, muito boa pergunta, Juliana. Cheguei hoje lá de Brasília, estive dentro do STF no julgamento, assistindo o Toffoli ontem, e estive no Senado, na CCJ, lá tivemos uma vitória de não deixar ter uma nova audiência pública, então provavelmente na próxima semana vai ser votado para que saia da CCJ e vá para a plenária. Mas um sentimento de impotência muito grande dentro do STF. O que me preocupa, a gente não ter voz dentro do STF. Eu não estou dizendo que eles são bons ou ruins, eu não estou aqui entrando no mérito de discutir com qualquer ministro. Mas o que a gente percebe muito grande é a falta de conhecimento do campo. Quando eles começam a falar do voto, você percebe que eles não têm o sentimento do campo. Diferentemente de um Senado e da Câmara dos Deputados, que fazem o chão de fábrica, que anda e conhece a ministra Tereza, a nossa bancada toda federal, eu tenho que agradecer não só os senadores, mas os deputados federais também, que estão ajudando, empenhado no assunto e conhece o assunto. E o que mais me deixa indignado, talvez, é a falta de nós, produtores, ter um diálogo realmente aberto com os ministros do STF. Marcelo, para conseguir mostrar para eles. Me parece que, ao deixar o plenário praticamente todo reservado para os indígenas, me parece que já tem algo de errado nisso, né? Sim, e no outro lado colocou as escolas, né? É importante levar as crianças para ter o sentimento, mas numa decisão tão grande,
tão difícil e tão importante para o Brasil, não é só para o nosso estado, mas é para o Brasil. Foi reservado realmente uma parte só para os indígenas, outra parte para as crianças, e quase que nós tivemos que ficar em pé, quase não entramos, né? Mas, ao mesmo tempo, o sentimento, quando ele estava proferindo o voto, a minha vontade era levantar e dizer, rapaz, vai ficar pior. Porque o que eu vejo desse... Eu li todos os votos e eu fico olhando como é que vai sair alguma coisa disso tudo para resolver o problema, que ainda está faltando voto ainda. E, ao mesmo tempo, escutando alguém dizer do FETAB, que é o fundo daqui que não tem recurso, está faltando terra. Rapaz, o sentimento é muito ruim. Eu não estou dizendo que é pouco para o índio, é muito para o índio que ele tem. Mas é importante dar um dado, né? Mais de 14% do território brasileiro já está para os indígenas, né? Com uma população menos de 1%. 1.605.000 índios. Então, assim, será que isso não é o suficiente? 650 mil índios vivem na aldeia, 1,4 milhão fora da aldeia, nas cidades. Então, assim, é difícil você... E aí, por que a gente aperta os senadores? Porque eu preciso que os senadores, com esse sentimento, a Câmara já fez a parte, né, que conseguiu passar lá, e os senadores têm que tomar a frente disso, porque não pode o STF legislar sem o sentimento do campo que os senadores têm. A Tereza é de dentro do campo, a maioria dos senadores são ligados ao campo, conhece o resultado. E nós sabemos que precisa ter um acordo para que se trave e crie uma segurança jurídica com marco temporal. Precisa ter isso. Eu não estou dizendo que o índio não pode aumentar a área dele, porque tem no Estatuto do Índio que ele pode. Ele pode, a qualquer tempo, lá na frente, comprar outra área e aumentar. Mas indeniza o produtor. Indeniza o produtor, rapaz. O que eu não posso é criar uma injustiça, resolver uma injustiça criando outra. E isso me causa uma indignação muito grande, Luana. É o que a gente tem às vezes, a impotência dentro do STF que me causa essa indignação, de não conseguir. No Senado, a gente está indo bem. E o Senado seria a casa ali que daria nossa voz face ao Supremo, né? Exatamente. Muitas coisas aí, eu vou chamar de avanços do STF, foi por conta de uma falta de o próprio Senado como entidade, como instituição, tomar as rédeas das suas competências. Porque se o Supremo legisla, é porque o Congresso deixou de fazê-lo a contento. Então, estamos aí correndo atrás do prejuízo com as nossas casas de lei, sabemos que essa é a realidade. Dificuldade de diálogo com o Supremo. A questão da indenização é o caminho do meio. Quer entregar para índio, que entregue, mas indeniza. Pague. O problema é que quer entregar o Brasil inteiro. Pois é. O Toffoli falou ontem, devemos 2/3 do território. Nosso presidente Guilherme falou 14% já é terra indígena. Mas o Toffoli quer 2/3 do Brasil. Haja recurso para essas indenizações? Não existe recurso nem para essas que já estão com problema, você calcula para as outras que estão querendo abrir novos estudos e não vai pagar nem essas que já estão com problema. Não tem recurso nem para monetizar a preservação do meio ambiente que Exatamente. O produtor rural faz de forma tão brilhante, ainda querem criar novos problemas. Exatamente. Marcelo, presidente da FamaSul, muitíssimo obrigada por participar aqui do nosso programa. Foi uma honra estar aqui ladeada por vocês dois. Guilherme Bunlai, nosso presidente da AcriSul, obrigada. Obrigada pelo espaço, por essa oportunidade que você me dá de fazer esse programa Caminhos do Produtor. É algo que eu tenho feito com muita satisfação. Espero que aqueles que nos acompanhem estejam igualmente satisfeitos. E você, produtor rural, siga nos acompanhando. Vocês viram, Pantanal, questão indígena e marco temporal, são agendas abertas que estão em construção. E nós, entidades representativas, FamaSul, AcriSul, sindicatos rurais, o homem do campo, está ativo, acompanhando, e nós voltaremos em breve com mais informações.